minha concepção de favela, é um bairro onde não tem água, luz, asfalto ou esgoto. Tendo tudo isso, é apenas um bairro humilde. Agora vamos entender, na concepção do japonês, o que é uma favela naquele país? Mas o ponto é que, devido a essa arquitetura hostil, as pessoas em situações de rua acabam sendo afastadas dos grandes centros em direções a lugares mais periféricos, como a própria Kamagasaki. E Kamagasaki, em Osaka, não é o único exemplo disso. Quase todas as grandes cidades do Japão têm regiões desse tipo, que são chamadas pelos japoneses de doyagai. Doyagais são regiões onde a moradia é mais barata que nos centros urbanos. Kamagasaki, que eu te mostrei aqui, é um doyagai, mas existem outros em várias cidades. Inclusive, existe um bem menos conhecido na região de Yokohama, na própria Tóquio, onde as coisas são bem mais escancaradas. Então você consegue ver moradores de rua em todos os lugares, tudo muito mais aberto. Você vê casas de apostas e jogos ilegais, coisas que a maioria dos japoneses não conhece, inclusive. Essas regiões são uma distopia muito difícil de entender. Elas estão tão próximas de centros urbanos, tecnológicos, mas ao mesmo tempo são tão diferentes deles. Isso é algo que me deixa meio pensativo. Eu particularmente acredito, baseado na minha opinião, que isso é uma das formas que o governo encontrou de manter as cidades mais atraentes para os turistas. Manter a reputação do país mais intacta, como um país lindo, sem defeitos, sem pessoas nas ruas, etc. O Japão que os turistas conhecem é provavelmente menos de 5% do que é o país. E aqui eu não vou ser hipócrita de dizer que isso só acontece no Japão. Eu acredito que isso acontece em tudo que é lugar. Mas eu estou aqui para falar do Japão porque eu sei que muitas pessoas ainda têm essa visão de que tudo é lindo, tudo é muito perfeito, assim como é mostrado em muitos animes e doramas japoneses. Essas regiões, os doyagais, geralmente são menos iluminadas. Elas têm menos pontos comerciais e geralmente é uma coisa mais residencial mesmo, classe média e baixa. E lá tem muito desses doya, que são hospedagens baratas, são tipo mini hotéis, geralmente bem pequenas, tem um corredorzinho assim, desse jeito que você está vendo, e cada porta aqui é um quarto pequeno, onde vários trabalhadores se hospedavam. E é daí que vem o termo Doyagai, que significa bairro de doias. E esses doias são extremamente baratas. Talvez seja a hospedagem mais barata que você vai encontrar em cidades grandes assim. Mas ao mesmo tempo são quartos minúsculos, então não tem cozinha, não tem sala, não tem nada. É só um quarto e o banheiro geralmente é compartilhado. E uma coisa que me chamou a atenção nesses lugares é que na frente desses doias, muitas vezes você encontra máquinas de lavar roupa na rua. Sim, na rua mesmo. E são máquinas que você consegue colocar uma moeda e lavar suas roupas. E essas máquinas são colocadas ali justamente para facilitar o uso de qualquer pessoa, inclusive as pessoas que moram na rua. Então os moradores da rua vêm, colocam um trocadinho na máquina ali e conseguem lavar suas roupas e até mesmo secar elas. E por mais que existam lavanderias em todo o país, máquinas viradas para a rua, do lado de fora mesmo, é algo que você só vai ver nesse tipo de região. Uma outra coisa que eu descobri sobre esses lugares menos conhecidos é que as máquinas de bebida, que são bem comuns em todo o Japão, nesses lugares quase todas elas vendem bebida alcoólica, o que não é tão comum em centros de cidades, nos lugares mais famosos do Japão. Algumas dessas máquinas, inclusive, vendem até cigarros, o que mostra que nesses bairros as pessoas consomem mais bebida, mais cigarros, produtos desse tipo, o que eu já imaginava a princípio e você pode ver claramente em algumas gravações. Nesses lugares também é muito comum a presença de casas de apostas, de cassinos, que são coisas ilegais no Japão. Sim, esse tipo de atividade não é permitida no Japão, embora existam algumas brechas na lei que são usadas por algumas empresas.
Você vai encontrar no Japão lugares chamados de pachinko, que são versões japonesas de cassino, onde você tem jogos de azar, caça-níquel, mas ao invés de você ganhar dinheiro, você aposta e ganha fichas desses jogos. E o que você faz com essas fichas? Bom, convenientemente, desses pachinko sempre tem uma outra empresa que diz que não tem nada a ver com isso e que compra as fichas em troca de dinheiro. Então, na prática, é uma estratégia para você conseguir passar por essas proibições. Mas no caso desses doyagai, esses lugares mais escondidos aqui que a gente está conversando, o negócio é bem diferente. Você encontra lugares que são de fato casas de jogos de azar, onde os moradores vão e apostam dinheiro mesmo. Então é uma coisa muito mais escancarada. Esse tipo de coisa é proibido por lei, porém, nesses lugares as coisas funcionam de forma diferente. É a mesma ideia das ruas, a organização, os lixos espalhados de forma indevida, diferente de todo o resto do Japão, onde as coisas são colocadas no lugar certo. Aqui, em lugares como Kamagasaki, parece que as pessoas não se importam muito, ou que os serviços de coleta não funcionam tão bem e não existe uma vigilância tão séria quanto em outros lugares. Uma coisa interessante é que Doyagai costumava ser o nome de áreas onde esses trabalhadores diários viviam e se reuniam para encontrar trabalho. E então elas se transformaram em lugares para os pobres e desabrigados depois do estouro econômico no início dos anos 90. Muita gente saiu um pouco mais dos centros e passou a viver nesses doyagais. E o curioso aqui é que o nome doyagai vem do verbo japonês doya doya, e passa uma ideia de aglomerado, ou multidão, e lembra aí os muitos trabalhadores diários que vivem na região. Tudo isso que eu te contei sobre os doyagais foi para te ajudar a entender sobre a verdadeira pobreza no Japão. Ela que está mais escondida, e muitas vezes nem os próprios japoneses enxergam. Ainda falando sobre pessoas sem moradia, existem dois tipos de pessoas nessa situação nos doyagais. O primeiro tipo é aquele mais fácil de identificar, e é literalmente a pessoa em situação de rua. Aqueles que você vê dormindo em metrôs, debaixo de viadutos, em lojas 24 horas. Esses são mais fáceis de ver e saber que são pessoas em situação de rua. Mas o segundo tipo, que é o mais difícil de saber, são os trabalhadores diários. Em japonês são chamados de yatoi rudosha, que significa trabalhador contratado para um dia de trabalho, ou trabalhador diário. Então eles não têm um trabalho fixo, eles ficam fazendo esses bicos de dia em dia, tentando encontrar todos os dias alguma empresa que precisa de um serviço pontual. Tem até centros onde é divulgado esses trabalhos, geralmente trabalhos braçais, coisas simples ali que eles podem fazer, e isso acontece desde o período pós-guerra. Por isso que a maioria dos moradores desses doyagais são idosos. O problema é que isso era muito comum no período pós-guerra, quando esses bairros começaram a se formar, mas não é mais tão comum atualmente. Então muitos deles ficam à mercê desse tipo de trabalho e eles não sabem de fato nem se vão conseguir uma vaga para trabalhar e ganhar algum dinheiro. São essas mesmas pessoas que envelheceram nesses lugares e estão lá até hoje. E esses mesmos senhores movimentam essas casas de azar, esse mercado de bebidas locais, e vivem diariamente nesse lugar que mais parece um pedaço isolado de outro país dentro do Japão. Bom, esse é o vídeo de hoje. Me conta aí o que você achou desse lado mais escondido do Japão, que não é tão mostrado para os turistas. Com certeza tem muitos japoneses que não conhecem a maioria desses doyagais e vão passar a vida inteira sem conhecer essa realidade. Você chegou até o final do vídeo e eu sou Vinícius e agradeço a você por isso. Portanto, se está gostando do conteúdo, se inscreva, deixe seu comentário gentil, por favor. Até breve.